Olá, irmãos, a paz do Senhor. Começa agora o primeiro episódio do ano do Glorious Father. O meu nome é Micaele Melo e eu estou aqui hoje com a pastora Edna e com o pastor Eduardo. Quero dizer para vocês que é uma honra para mim receber vocês aqui, receber o testemunho, a história de vida de vocês. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão ficar muito felizes de ouvir o que vocês têm para contar daquilo que Deus já fez através da vida de vocês, através do ministério de vocês. Vocês querem se apresentar um pouco, falar um pouco de vocês? Eu vou começar por mim, eu sou o mais falador, eu sou o pastor Eduardo e é um prazer estar aqui. Para nós é uma alegria muito grande poder participar desse ministério. Sou baiano, nasci em Salvador, mas conheci essa preciosidade em São Paulo, onde nós nos encontramos, casamos e começamos a nossa caminhada. Que bênção! E você, Edna? Bom, eu sou a pastora Edna, muito bom estar aqui, né? É uma alegria muito grande. Eu sou paulista, nasci em São Paulo e conheci Eduardo, né, em São Paulo também, no trabalho, onde eu trabalhava, a gente se conheceu lá. Que bênção! Gente, eles têm um ministério muito bonito. Além de ter um ministério com casais, eles também têm um ministério ali com as crianças, né? E ali no meio da criançada, até no nosso meio mesmo, eles é conhecido ali como Pastoreco e Pastolete. Então, essa entrevista aqui tá recheada de emoções e história boa para contar para vocês. Gente, eu vou começar com, como se diz, com a cerejinha do bolo. Como que vocês se conheceram? Como que vocês tiveram um encontro com Deus? Pode falar o que vocês sentiram e aquilo que Deus fez mesmo na vida de vocês através da junção de vocês dois juntos. Bom, eu nasci em um lar evangélico. Quando eu nasci, os meus bisavós já eram cristãos, tanto como parte de pai e parte de mãe. Então eu nasci naquela bênção, mas por volta dos 16 anos de idade, eu saí da igreja, me afastei e fui para o mundo. E no mundo, a gente estava em um ambiente de trabalho, eu comecei a trabalhar numa empresa, um supermercado em São Paulo, e eu era encarregado naquele supermercado, e a operadora de caixa mais linda que eu vi na vida trabalhava naquele mercado, que era Edna. Mas eu estava desviado, e ela nunca tinha sido cristã na vida. Uau! E aí, Edna, como foi para você conhecer? Foi maravilhoso, né? Hoje temos 33 anos de casados, completamos agora em janeiro, né? E quando eu conheci Eduardo, eu não era cristã, né? Vim de uma família bem atribulada, né? Bem difícil, né? Mas eu conheci ele trabalhando num supermercado, né? Acho que foi amor à primeira vista. Eita, glória! E aí, foi através da vida do pastor Eduardo que você teve um encontro com Jesus? Como que foi? Olha, completamente diferente. Sério? Sim, porque a primeira vez que eu coloquei os pés numa igreja evangélica foi através de Eduardo, sim, o pastor Eduardo. A gente foi num culto de segunda-feira, que era só para jovens. Sim. Né? Aí lá na empolgação tudo, aceitei Jesus, né? Mas só foi aquela empolgação. Mas eu não estava na igreja, e aquela não era a minha igreja, mas era um culto que tinha em uma determinada denominação em São Paulo, onde muitas bandas evangélicas iam tocar. Uau. E eram bandas famosas, que hoje são bandas famosas, Oficina G3. Então, Uau. Era um culto que tinha toda segunda-feira, e por ser um culto show, que não era culto, não tinha cadeira, não tinha nada, era luz e banda tocando. Sim. Eu falei, vou levar ela nesse show, né, que era, na época, o mais barato que eu conseguia levar, devido às minhas condições financeiras. E ali, naquele show, naquele culto de segunda-feira diferente, ela aceitou Jesus. Uau. E eu fiquei impressionado, porque eu não estava, naquela hora, preocupado com isso. Eu queria estar em um ambiente legal, ainda que um pouco seguro por ser cristão, Sim. mas um ambiente de música, um show. Uau. Sim, aí lá eu aceitei Jesus, mas daquele jeito, né? Aceitei Jesus. Tá. Mas não dei continuidade a isso.
E aí no processo a gente namorou, né? Noivamos, casamos e meu sogro tinha uma função, vou dizer assim que era uma função. Todo domingo ele ia em casa. Todo domingo ele batia na porta, vim pegar vocês para ir para a igreja. Eu confesso que eu me incomodava, porque eu não queria ir para a igreja, né? Eu não queria ir para a igreja, né? Não que eu não acreditasse em Deus, mas ninguém tinha me apresentado Deus, né? Eu conhecia um Deus que que era católica, então eu conhecia um Deus que eu ia para a igreja, fechava meus olhos, conversava com ele antes de começar a missa. Quando começava a missa eu saía, porque eu não gostava das imagens. Eu gostava de conversar com Deus, eu e ele, mas eu não conhecia, né? E aí nesse processo, meu sogro levando a gente para a igreja mesmo, eu não querendo, né? Eu fui me aproximando, conhecendo mais sobre Deus. E o pastor Eduardo estava desviado, tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Nós nos casamos, tivemos um filho, o primeiro, e nós mudamos de São Paulo, fomos morar em Santo André. Em Santo André eu conheci uma igreja, que era na minha rua mesmo, né? E eu comecei a ir para essa igreja. Mesmo sem ele, eu ia para a igreja, né? E nessa igreja meu filho nasceu, tudo. E eu orava por ele. Olha só. Mesmo que ele falava, não ore por mim, não adianta que eu não vou voltar, mas eu orava por ele. Que bem. Né? E teve uma terça-feira que eu lembro como se fosse hoje. Uma irmã, né, ministrando, ela falou assim, ela não apontou para mim e disse que era comigo, mas falou assim, Deus está dizendo que o que está afastado Ele está trazendo de volta. Eu tomei posse disso. Isso foi na terça-feira. Quando foi na sexta-feira, ele já tinha dito, você não vai para a igreja, eu não quero você na igreja. Se eu chegar e você não estiver em casa, eu vou te buscar, né? E não vai dar nada certo. Resistência, irmão. Só que eu ia para a igreja, né? E nesse dia, continua que vai ser muito engraçada. Eu já tinha dito para ela, como ela falou, que eu queria chegar em casa e ter a minha esposa em casa. Eu queria ela enfiada em igreja o dia inteiro. Eu vivi em um ambiente de igreja quando era criança e eu não queria, não era minha praia naquela hora, minha cabeça estava em outro lugar. E quando eu cheguei em casa, eu perguntei para a vizinha, cadê a Edna? Ela tá na igreja. Eu falei, tá na igreja uma hora dessa? E não era nem tarde, não era de noite, era de tarde, era um culto que tinha tarde. E eu falei, pois eu vou pegar. Eu vou chegar lá e vou pegar ela, né? Só que ela tinha o costume, porque a gente tinha um filho, ela ficava na parte de trás, para qualquer coisa, ela saía com o bebê. Eu falei, ela vai estar ali atrás, eu entro, pego ela e falo assim. Quando eu chego, ela está lá na frente. Nesse dia, ela está lá na frente. E eu falei assim, eu vou ficar aqui atrás até ela olhar para mim. Quando ela olhar para mim, eu faço assim. Porque se ela não vir, eu vou lá na frente pegar. E nada dela olhar. E o culto começou, louvor, e começou isso, aquilo, outro. A pregação veio. De repente, o apelo, eu tô lá na frente aceitando Jesus. Ele foi te buscar lá na frente. Sério? Aí eu, daquele dia em diante, nunca mais eu afastei do caminho do Senhor. Ô Edna, pastora Edna, e aí quando você viu ele lá na frente, você se emocionou? O que aconteceu? O que você sentiu? Eu fiquei emocionada, né? E lembrando do que o Espírito Santo tinha dito na terça-feira. Gente. Eu não achei que seria uma coisa tão rápida, que esse mover seria tão rápido. Na mesma semana, de terça para sexta-feira, foi um pulinho, né? E eu agradeço a Deus mesmo, porque eu digo assim, que Deus permitiu que a gente se conhecesse. Que bênção. Né? Pra eu ir buscar Eduardo no mundo. Gente, que bênção. Deveria ter sido o contrário, eu trazê-la para o Senhor, mas ela que foi me buscar e eu fui resistente, como ela contou. Isso mostra o poder da oração. Quando esposas estão orando pelo marido, quando pais estão orando pelos filhos, ou filhos pelos pais, a oração ela nunca volta vazia. Às vezes não acontece no nosso tempo, da forma como a gente quer, mas Deus ouve e Ele leva a sério a nossa oração. Perfeito. Então, ele aceitou, né? Voltou ali para os caminhos do Senhor, você aceitou Jesus, vocês tiveram ali uma caminhada. E como que vocês, da parte de Deus, recebeu ali o chamado de vocês, né, o propósito de vida de vocês? Como que Deus falou isso com vocês ali? Como que vocês tiveram esse despertar?
nessa mesma igreja, depois você continua, nós nos envolvemos muito com essa igreja e trabalhamos com grupos pequenos, aprendemos a liderar grupos pequenos. E nesse tempo, meus pais já moravam aqui no Canadá, nós estamos no Canadá hoje, né? Então meus pais já moravam aqui no Canadá e eu vim passar 8 meses aqui no Canadá para fazer alguns ajustes financeiros na nossa caminhada que estava precisando. E nesse tempo, desses 8 meses, ela ficou sozinha no Brasil, com meus 2 filhos, já tínhamos 2 filhos aí. Hoje nós temos 3 filhos, mas na época os nossos 2 mais velhos hoje já eram nascidos. E nesses 8 meses, aqui no Canadá, eu participando de uma igreja aqui, fiz um trabalho baseado naquilo que nós fazíamos no Brasil, e a igreja começou a crescer, começou a ter fruto, e o pastor me convidou. Você não quer voltar para o Canadá como pastor? A gente ordena você pastor, e você volta para o Canadá como pastor para dar suporte à nossa igreja. E nós aceitamos essa oferta, oramos, e Deus ministrou o nosso coração, e não poderíamos ser ordenados aqui no Canadá, porque pela forma como eu tinha entrado como visitante, eu não poderia ser ordenado aqui, porque não teria legalidade aquela ordenação. Então, ele pediu que um pastor no Brasil nos ordenasse, me ordenasse como pastor, para que eu pudesse voltar para o Canadá. Então, nosso ministério começou assim, com o convite de uma igreja aqui no Canadá, isso em 2003. Nossa, eu tinha 3 anos. Em 2003, um convite de uma igreja aqui no Canadá para que viéssemos para cá como família e fôssemos co-pastores nessa igreja. Voltei para o Brasil, fomos ordenados pastores lá no Brasil, em São Paulo, e nessa espera da ordenação para vir para o Canadá, que não é do dia para a noite, tem aplicação de visto, tem todo esse processo, e quando estava tudo encaminhado, nós decidimos que nós viríamos só perto do começo do ano letivo aqui no Canadá, que é entre agosto e setembro. Isso era o começo do ano. Por conta das crianças, né? Por conta das crianças. Então, nós iríamos passar 6, 7 meses ainda no Brasil. E aí, nesses 6, 7 meses, uma tia minha que ela investia em um orfanato na Bahia, de um fundo missionário que ela recebia da Suécia, ela falou assim, olha, tem um orfanato na Bahia e esse orfanato está precisando de ajuda. A ajuda que eles precisam lá hoje não é um diretor, eles precisam de um pai e de uma mãe, aquelas crianças. Eram 130 crianças naquele orfanato. Eles tinham muitos funcionários, eles tinham diretores, eles tinham toda uma estrutura organizacional, mas não tinham um pai e uma mãe para aquelas crianças se identificarem com algo mais perto de uma família. Vocês não querem mudar para lá, passar esses 6 meses na Bahia, em Feira de Santana, nesse orfanato, enquanto vocês aguardam a ida de vocês para o Canadá? E nós oramos, eu fui para a Bahia, fui conhecer esse orfanato, voltei e nós conversamos e decidimos mudar para a Bahia. Então esse foi o nosso primeiro contato com crianças. Gente, nós nunca tínhamos trabalhado com criança, ministrado para criança, então nosso primeiro contato com criança foi nessa ida para esse orfanato, e o objetivo era apenas ser pai e mãe dos nossos filhos e mostrar para eles o que é uma família nesse contexto, morando dentro desse orfanato. E esse tempo que você estava morando ali dentro do orfanato, o que Deus fez através de vocês? Vocês viram alguma experiência? Como que foi esse tempo que Deus permitiu que vocês estivessem lá? Nós tivemos muitas experiências lá. Uma das experiências que nós tivemos foi um jejum de 21 dias, jejum de Daniel, com as crianças. Bom, nós colocamos as 133 crianças para jejuar. E foi um relógio de oração dentro do jejum de Daniel. Então o relógio não parava. 24 horas tinham crianças orando na igreja. Meu Deus, que coisa linda. Eu tô toda arrepiada. E o jejum de Daniel é frutas, verduras e legumes. Sim. Aquelas crianças pequenininhas renunciaram pão, renunciaram leite, renunciavam carne. Só frutas, verduras e legumes por 21 dias. Um relógio de oração que não parava. Elas não falhavam. Estavam no horário, estavam lá, prostrados, orando. Porque dentro desse orfanato tinha uma
uma capela, uma igreja pequenininha. Uma igreja pequena. Então era o espaço dos cultos daquela criança, porque esse orfanato era um orfanato evangélico. Então tinha essa igreja onde as crianças elas tinham lá o culto, tinha o dia de culto, tudo. E nós tinha uma denominação que administrava aquela igreja. Sim. Então, mas como a igreja ficava dentro do próprio prédio do orfanato, nós usávamos aquele prédio como igreja e as crianças iam lá orar. Qual a experiência nesse tempo desse jejum que vocês tiveram que marcou vocês ali naquele lugar? Pessoas chegando com, como fala? Com alimentos, com doações, dizendo, eu não sei o porquê eu estou aqui, mas eu ouvi uma voz dizendo que era para trazer aqui no orfanato. Gente. Durante o período do jejum, chegava carros e carros com colchões, que não foi nós que pedimos. Eles falavam que eles escutavam A voz de ser. Suprindo as necessidades das crianças, daqueles precisavam. Meu Deus, que coisa linda. E a nossa oração não era pedindo essas coisas. Não. Era uma oração de busca por Deus. E quando a gente busca Deus, né, Deus também supre tudo aquilo que a gente precisa. Que especial, que magnífico. Gente, o que levou vocês como que surgiu o personagem, né, do Pastor Eco e da Pastolete? Conta pra gente. A gente vai começar antes disso aí, porque é uma construção. E eu vou começar e depois ela continua. Nós saímos desse orfanato, passou há pouco tempo, nós saímos desse orfanato e nós somos convidados por uma igreja em Feira de Santana para trabalhar com crianças com histórico de passagem pela rua. A gente não pode mais falar meninos de rua. Sim. Antes disso, o Canadá, nós viríamos para cá. Sim, exatamente. Lembra que a gente ia passar 6 meses aqui? Lá? A gente ia passar 6 meses lá na Bahia e ia vir para o Canadá? Sim, sim. Deus mudou o nosso coração. Deus falou assim, eu quero vocês aqui. O Canadá de vocês é aqui. É aqui. Então eu liguei para o pastor e falei, pastor, Deus falou que nos quer aqui no Brasil, aqui na Bahia, fazendo o que nós estamos fazendo. E ele falou assim, olha, só pode ser Deus, porque todo mundo quer sair do Brasil quer vir pro Canadá. com visto certo, com tudo certo, com emprego, como se fosse a igreja assumir todas as despesas e a pessoa dizer que não quer vir porque tem um chamado de Deus para ficar lá. Só pode ser Deus. Então, pastor, fica quieto aí. Deus, que vocês estão indo na direção de Deus. Quando nós dissemos isso nós estávamos morando dentro desse orfanato. Quando nós dissemos isso, uma semana depois, por questões de ciúmes, nos botaram para fora desse orfanato. Sério? Mas aí essa igreja em Feira de Santana já conhecia o nosso trabalho ali dentro, porque isso repercutiu lá na cidade, e nos convidou para cuidar desse trabalho com crianças de rua, que chama-se Criança com Histórico de Passagens pela Rua. Uau. E nós começamos a trabalhar, a igreja era numa casa, e essa casa era uma casa grande, a igreja funcionava nessa casa, e tinha uma piscina nessa casa. Então, os meninos de rua olhavam aquela piscina do portão e pediam para o zelador da igreja, tio, deixa a gente tomar um banho aí, deixa dar um... E o zelador abria e deixava eles usarem a piscina. Então, o trabalho começou assim. Então, eles já tinham as crianças entrando na casa, o zelador que abria fazia uma comida para eles ali, mas não tinha ninguém para, de fato, fazer um trabalho com aquelas crianças que estavam entrando. E eles nos desafiaram a começar um trabalho com essas crianças ali, e nós, então, começamos a trabalhar com aquelas crianças e, consequentemente, também trabalhar com as crianças da igreja durante os cultos, durante a semana, conforme Deus permitia. E ali vocês ministravam a palavra e as crianças iam aceitando Jesus? Como é que é? Tinha... Porque geralmente as pessoas não conhecem, né? Então... Bom, as crianças, os meninos de rua, eles acabavam participando dos cultos aos domingos, né? E durante a semana eles entravam, né? De vez em quando, brincavam na piscina, almoçavam, tomavam café de manhã, aí depende da hora que eles chegavam. Mas quando surgiu esse desafio para a gente cuidar das crianças,
né? E logo em seguida teve um desafio para eu ir para Goiânia. Olha! Ir para Goiânia para conhecer como que eles trabalhavam lá. E eu ficava assim, eu vou, mas eu só vou por causa das crianças de rua. Não vou por causa das crianças da igreja. O desafio para Goiânia foi porque tinha uma igreja em Goiânia que tinha um trabalho com criança, um trabalho muito forte com criança, muito fundamentado de pregação, evangelização de criança. Então, na cabeça dela, ela falou assim, eu vou para Goiânia para aprender a trabalhar com crianças, para pregar para esses meninos que têm essa história de passagem pela rua. Né? E diga-se de passagem, durante todo o tempo que nós estivemos lá, muitos deles aceitaram Jesus. Hoje a gente tem pai de família, a gente tem mãe, firme e a forte gente tem no Senhor. muitas pessoas que estão firmes no Senhor, que são frutos desse trabalho. Né? Mas ela vai continuar agora, então, dessa visão de Goiânia. Conta pra gente. Aí eu falei assim, ok, eu vou pra Goiânia, né? Mas eu falei pra eles bem claro que é por causa dos meninos de rua, não por causa dos meninos da igreja. E fui, né, para esse retiro, né? Foi sexta, sábado e domingo. Eu me encantei no que eu vi. Era uma igreja de crianças. Milhares de crianças numa igreja. Exato, não era meia dúzia, era enorme a igreja, né? E lá eles ministraram sobre as nossas vidas, como que a gente tinha que fazer, né? Como ganhar as crianças e aquela coisa toda. Mas algo que me impactou nesse encontro que eu tive lá os 3 dias foi que teve um café da manhã de pastores. E eu fui para esse café. Em um determinado tempo lá, o pastor que estava dirigindo tudo lá chamou as crianças. Tinha algumas crianças, 4, 5, 6, acho que até uns 8 anos, para ministrar sobre as nossas vidas. Olha. E eu já era batizada com o Espírito Santo, mas eu já não falava mais língua, tinha um bom tempo. E um garotinho chegou, eu estava prostrada de joelhos, ele chegou e me tocou e começou a orar e começou a falar em línguas. Oh, meu Deus. Eu voltei a falar em línguas. Que coisa linda. Deus te renovou através dele. Foi um renovo tremendo. E eu fiquei assim, uma criança, né? Uma criança. E Deus usou para mudar totalmente, para abrir a minha mente, né? E para me dar um renovo. Que coisa linda. Então, isso me marcou. E como eles cuidavam das crianças, como eles tratavam. Eu voltei para Feira de Santana impactada. Uau. E aí eu comecei a comentar com ele. E eu falei, eu não acredito. Existe uma igreja de criança? Sim, uma igreja. Mais de 1000 crianças numa igreja? Como assim uma igreja? Nossa, é muita criança. E um detalhe, tinha ônibus para buscar as crianças nas casas. Gente. E depois levar novamente para casa. É importante até a gente trazer sobre essa questão, até para a internet, para o público ter mais conhecimento, que eu, por exemplo, não tinha conhecimento que existia no Brasil uma igreja com 1000 crianças. Existe. Gente, não era uma salinha de criança, não era um momento, gente, durante o culto que tirava as crianças. Elas tinham a igreja delas, com toda a liturgia do delas, o culto das crianças, com tudo ali. Tremendo, a presença de Deus lá deve que é impactante. Então ela volta de Goiânia com essa visão, e eu falava assim, não, eu quero conhecer. Aí foi a minha vez de ir para Goiânia em um outro evento, e eu conheci, e quando que aí nós começamos a implantar então a visão na igreja que nós estávamos participando, a visão com o trabalho com crianças. Então a gente já não estava mais cuidando de criança, porque essa palavra é muito perigosa. Sim. A gente cuida das crianças, não. Quem cuida das crianças são os pais. Nós ministramos para as crianças. Nós ministramos. E nós então começamos uma igreja de criança na Bahia, em Feira de Santana, e o foco era uma igreja de criança, independentemente do culto. Para você ter ideia, algumas vezes, por algum motivo, o som quebrou, ou alguma coisa, ou chuva muito forte, a gente não tinha a igreja das crianças, a gente não ia ter. Então as crianças eram dirigidas para os pais. Aí os pais perguntavam, ué, quem vai cuidar do meu filho? Você.
Eu não cuido do seu filho, eu prego para o seu filho, a gente Sim. ministra para o seu filho. Exato. Quando eles não estão no culto das crianças, quem cuida do seu filho é você. Então, nós começamos esse trabalho. E nesse trabalho com criança, nós nunca tínhamos ainda feito nada diferente. Eu era o pastor Eduardo, pastora Edna, que por acaso... É isso que eu ia perguntar agora. Até então, você estava pregando sem nenhuma caracterização. Por um acaso, nós tínhamos um nome muito carinhoso, que desde que a gente começou a trabalhar nos chamava, que era Tio Du e Tia Edna. Oh. Então, todo mundo nos conhecia, Tio Du e Tia Edna eram os pastores das crianças, Tio Du e Tia Edna. E por alguns motivos, por vários motivos, nós passamos a direção do trabalho das crianças para uma outra liderança e nós focamos mais na igreja, ficamos mais na igreja. Eu comecei a trabalhar no Ministério do Louvor, a participar. Eu era pastor ministro de louvor. Eu não cantava, eu não era músico na equipe de louvor, mas tinha um pastor que era responsável pelos músicos, pela banda. Então esse era o nosso chamado. Mas o nosso coração continuou queimando pelas crianças. E eu fiz um propósito com ela. Nós fizemos um propósito. Vamos orar até Deus responder. Nós queremos trabalhar com criança. E começamos, a gente não sabia o que era. A gente não tinha ideia do que Deus queria fazer na nossa vida concernente à criança. A gente só queria um ministério, um trabalho para a gente evangelizar crianças, algo que Deus nos desse. Oramos por um ano. Um ano de oração. Um ano de oração. E aí, como é que foi? Deus respondeu? O que Ela aconteceu? ela engravidou do nosso filho mais novo. Ele nasceu. Hoje ele tem 16 anos. Hoje ele tem 16 anos. Ela engravidou. Então foi um ano, ou seja, foi toda uma gestação e o bebê já tinha nascido. Num determinado culto, depois você continua. Num determinado culto, uma irmã que também ficou grávida nesse mesmo tempo, né, ela nos encontrou em um domingo no culto e ela falou assim: olha, a minha gravidez foi de risco, quase não vim à igreja, mas já tem um tempo que Deus Um ano guardado. Mas já tem um tempão que Deus me deu um negócio que é para vocês. Eu encontrei um negócio aqui, ela falou, eu encontrei um negócio e Deus falou comigo, isso aqui é para o Tio Du e para a Tia Edna. Isso para você entregar para eles. Só que ela me deu o pacote, eu não sabia o que era. A gente não tinha noção. Eu peguei o pacote, que era um embrulho de presente, coloquei na bolsa do meu bebezinho, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, a tia Patrícia, deu isso aqui e disse que está com um ano já com ela, na mão dela, e que era pra gente. Eu não sabia se era de comer, eu não sabia. Ela não falou o que era. Eu não sabia o que era. Quando nós abrimos o pacote, era um DVD. E aí? Um DVD de um casal de pastores palhaços. Um casal de pastores palhaços. Na hora que eu peguei o DVD, o Espírito Santo falou, é isso que eu quero que vocês façam. Meu Deus. Qual foi a reação de vocês? Deus deu tudo pra gente na mesma hora. Deu o nome. Na mesma hora, o nome de vocês vai ser esse. A gente já escreveu. Desenhamos a roupa. Colocamos o DVD, assistimos, choramos, agradecemos a Deus. E falamos, e agora? Vamos procurar esse casal de pastores, pelo menos, pra gente ter uma base. E eles iam fazer um seminário de evangelismo através da figura dos palhaços. Uma oficina. E nós nos inscrevemos para essa oficina. Quando chegou lá na oficina, até então já tinha pesquisado tudo sobre a vida deles, ministério, tudo. Ele já tinha uma certa caminhada. A gente chegou lá no retiro, a primeira coisa que eu falei para ele, pastor, o Pipoca e o Piruá, pastor Mário e a como é que é? A gente só sabe o nome dos palhaços. Tá? Pipoca e Piruá. E eu falei para ele assim, pastor, nós não íamos aqui para aprender a fazer palhaçada. Porque isso aqui, Deus vai dar pra gente o que Ele quiser fazer. Nós viemos aqui porque nós queremos a unção que Deus colocou sobre a vida de vocês, que você transfira, que você abençoe a nossa vida com a mesma unção de alegria e para evangelizar dessa forma. Que bênção. Então, ali ele orou pelas nossas vidas e o ministério começou dali. Continue a nossa primeira experiência. Ah, tá. Aí já tínhamos a roupa, né? Já tínhamos tudo. E já tínhamos escrito até uma pecinha, né? Foi. Pra gente apresentar.
E uma pastora da cidade de Feira de Santana, né, nos convidou para pregarmos de palhaços para as crianças, que ela tinha lá era salinhas, né, amor? Células. Era uma célula. Só perguntando, quando vocês foram nessa igreja, que vocês foram convidados, era a primeira vez que vocês iam se vestir? Na verdade, foi assim. Nós procuramos a pastora, ela tinha convidado a gente porque ela sabia que nós éramos pastores de criança. Sim. Ela já tinha uma igreja de criança também. Ela já tinha um trabalho com criança grande. A gente sabia que ela tinha algumas crianças que eles tinham um trabalho. E aí nós falamos assim, a gente pode fazer um trabalho diferente com elas? Nós queremos iniciar o nosso ministério, os pastores da alegria, que é o Pastor Eco e a Pastorete, da igreja de vocês, com as crianças de vocês. Ela falou assim, ótimo, perfeito. Então a gente foi preparado para ministrar para umas 30, 40 crianças. Nos preparamos, fizemos a nossa peça. Quando nos arrumamos, quando estava já prestes para começar, a gente escutando vozes e vozes e vozes. Só que não eram meia dúzia, 30, era uma multidão de crianças. Né? A igreja lotou embaixo, em cima. Meu Deus! Mais de 600 crianças. Sério? Nossa primeira ministração, mais de 600 crianças. É muita criança. Foi muito. A gente nem tinha ido o sapato dos palhaços. A gente tinha tínhamos, encomendado, não tinha chegado. A gente tinha começado, ainda estava construindo o ministério. Então, começou assim. Deus já colocou 600 crianças. Uau! E depois desse dia, a gente não parou mais. Não parou mais e ficou Pastorete e Pastoreco. Isso. E que bênção! Só ia para casa praticamente para trocar de mala. Uau! Depois... E aí, vocês rodaram o Brasil todo ali como pastores de criança, pregou ali o evangelho para eles. Sim. Que bênção. Pastorete e Pastoreco. Como que vocês sentem ali Deus conduzir vocês em cada ministração? Como que é para vocês? Vocês, antes de ir para a igreja, vocês vê Deus direcionando ali o que vocês têm que falar? Ou ali é na hora mesmo que vocês estão na igreja que vocês vê o mover do Espírito Santo? Bom, nós somos 100% do Senhor. Então, nós estamos atentos a tudo, né? Preparamos a ministração, sim, porque cada igreja tem um tema. Entendi. E a gente vai, em cima desse tema, nós preparamos a ministração. Oramos, jejuamos, buscamos o Senhor, e o Senhor vai conduzindo tudo. Nem sempre acontece do jeito que nós esperávamos, né? Pelo contrário, o Senhor nos surpreende. Né? É algo assim maravilhoso. A gente vê o agir de Deus na vida de cada criança. Né? E eu vou falar por mim. Eu vou assim para quando tem as ministrações com muito temor. Sim. Muito, muito mesmo. Até o cuidado com as brincadeiras que o Pastor Leste vai fazer para as crianças não irem, Entendi. Né? Não irem atrás de Pastolete. Então eu oro muito sobre isso, para que os erros de Pastolete, né, mude a vida de cada criança ali, né, de cada lar. E vou dizer assim, eu me encanto com o agir de Deus na vida das crianças e na minha vida, porque cada ministração eu sou ministrada. Antes de Deus falar com as crianças, ele tá ali falando com vocês, né? Fala com a gente o tempo todo. E até quando o Pastor Leste vai lá pra frente, eu falei, como é gostoso, né? O Pastor Leste vai se arrepender lá na frente. E vai de coração mesmo. Eu, Edna, eu vou e me arrependo. Nós somos pecadores, nós erramos o tempo todo. Né? E Deus trabalha na minha vida, né? Através das crianças. A gente aprende com elas também, né? Porque na dinâmica da dupla, a Pastolete é aquela que apronta. O tempo todo. É aquela que faz coisa errada, O tempo todo. é a que desobedece. Então ela tem que ter esse cuidado para não fazer coisas erradas e despertar a criança para fazer coisa errada. Fazer coisa errada. Né? Mas trazer o arrependimento. Mas trazer esse arrependimento. Eu vou contar uma experiência que a gente teve, porque a gente fala sobre criança e a gente pensa que ministrar de palhaço é uma coisa para criança. Claro que atrai a criança
a figura do palhaço atrai a criança. Algumas têm medo, a gente respeita, a gente não força, a gente fala ao pai, não force. Quando o filho está ali chorando, Resistente, né? não, porque a gente sabe que às vezes assusta. Então, Mas muitas são curadas. Tem Uau. medo de palhaços, aí passa a te falar e abraça, né? O medo acaba ali. Passa. mas nós estávamos em uma viagem missionária em São Paulo e um pastor estava arrumando agenda para a gente ministrar em algumas igrejas, e nós fomos ministrar numa igreja em um domingo à noite. Quando nós chegamos nessa Osasco. igreja, em domingo à noite em Osasco, a pastora que nos recebeu não sabia que a gente ia, porque ele conversou com o pastor presidente do campo, e era aquelas igrejas que tem o pastor presidente do campo e tem as congregações. E ele falou, ó, eles vão para tal congregação domingo à noite. E nós fomos lá. Quando a gente chegou lá, a pastora não sabia que a gente ia. Ela não nos recebeu. Não nos conhecia, não sabia quem a gente era e viu 2 palhaços. E ela pegou e falou assim, não, eles não vão pregar aqui. Eles não vão pregar aqui. Eu estou em 30 dias em campanha, a minha igreja está em 30 dias de jejum. Hoje é um culto evangelístico. Eu não sou louca de deixar 2 pastores estragarem tudo que Deus fez durante 30 dias. E nós ouvimos. Nós estávamos na sala do lado ouvindo essa conversa toda desse pastor que nos convidou, desse pastor que estava arrumando a agenda com ela. E aí ele falou assim, então vamos ligar para o seu pastor. Se o seu pastor, que é o presidente do campo, orientar que eles não preguem hoje, tudo bem, a gente marca outro dia e você continua. E eles ligaram o pastor não receba o casal, eles são missionários, né? E ela falou assim, mas pastor, eu tenho a minha igreja aqui 30 dias, a igreja eu tenho convidados, receba o casal. E a gente ouviu tudo aquilo. Isso nos constrange. Sim. Mas a gente não vai ali para brincar, não vai para contar piada, a gente não vai para se divertir, a gente vai para pregar a palavra de Deus. E através desse ministério a gente usa a roupa dos palhaços, que quebra o gelo. A pessoa, quando vê os palhaços, ele se desarma. E acabou que ela teve que se sujeitar à orientação do pastor dela, que era o pastor presidente do campo, e nós fomos pregar. Nós pregamos a palavra de Deus, e fizemos o apelo, como você perguntou. Sim. Cada ministração, o Espírito Santo dirige alguma coisa, ele nos leva a situações que a gente não sabe, e nós começamos a pregar, e a gente fez, que a gente tem uma peça, que a gente apresenta a peça, e depois em cima dessa peça a gente prega. A pregação não é a mesma em lugar nenhum, hora nenhuma. A peça pode ser a mesma. Mas a palavra é para aquele lugar, e ali o Espírito Santo, eu preguei. Na hora que eu fiz o convite para Pastorete aceitar Jesus, Pastorete, você quer? Aí ela fala assim, eu quero receber Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida. Então, Pastorete, vem aqui para frente que eu vou orar por você. A igreja se levantou. Aí a igreja, sem nenhum comando, as pessoas foram para frente aceitar Jesus. Aí eu falei assim, irmãos, vocês estão entendendo errado. Eu chamei Pastorete aqui porque ela quer aceitar Jesus. Se você está vindo aqui na frente porque você quer aceitar Jesus, ok, pode vir. Se não, né, não é para todo mundo. E só vem vindo gente para frente, gente para frente, gente para frente, gente para frente. Eu orei, foi aquele chororô, aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas quebrantadas, o Espírito Santo se movendo ali, pessoas se arrependendo, pessoas confessando o pecado, Deus curando pessoas. Quando a gente acabou de pregar, entreguei o microfone para a pastora, tá aí. Aí ela, chorando, falou assim, eu queria pedir perdão. Primeiro, perdão a Deus pela minha falta de fé. Perdão a Deus porque eu achei que eu tinha o controle da situação. E pedir perdão a vocês, porque quando eu vi vocês, eu falei, isso aí é brincadeira, é palhaçada com a minha cara. Mas vocês não são palhaços, vocês são homens, você é um homem e ela é uma mulher de Deus. E eu quero pedir perdão a vocês, porque eu não acreditei que Deus poderia fazer algo na vida de vocês. Se eu tivesse feito aquilo que eu planejei, talvez o Espírito Santo não tivesse trabalhado do jeito que ele fez aqui essa noite, porque eu nunca vi o que ele fez aqui acontecer durante toda a minha vida ministerial. Meu Deus. E foi uma experiência que marcou tanto vocês, porque você estava lá e ouviu, mas tanto ela, né? Deus trabalhou ali até no coração dela também. E eu não sei o que ia acontecer nesse dia, porque acabou a pregação. Foram 2 surpresas, né? Na entrada e na saída. Na entrada e na saída. Acabamos a pregação, não tínhamos nem tirado a roupa ainda. Deus falou, saiam daqui, urgente. E aí a gente chamou o pastor. A gente chamou o pastor que tinha nos levado. Pastor,
Deus falou que é pra gente cair fora, que é pra gente sair rápido. Eu nem sei se a gente tirou a roupa Era na um hora. morro lá, a gente veio pra casa dele. Tiramos a roupa, ou trocamos a roupa e saímos. Quando a gente saiu, no dia seguinte a gente viu a matéria. Foi uma das maiores chacinas que já teve naquela comunidade. Aconteceu na noite que nós estávamos pregando a palavra de Deus. Meu Uma das Deus. maiores chacinas. Centenas de pessoas foram mortas pelas facções que estavam. Meu Deus do céu. Deus deu um grande livramento para vocês. Menino. Livramento é o que a gente mais tem. Conta para ela. Conta para eles. Conta pro pessoal. O pessoal, o livramento, nós já estávamos com Esse foi tremendo. a nossa vinda marcada aqui no Canadá. Estávamos nas nossas últimas ministrações no Brasil. Isso era outubro, que outubro é o mês da criança no Brasil, né? Então a agenda dos pastores da alegria em outubro. A gente vai Manaus, Espírito Santo, a gente viaja o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus. E nós estávamos numa das últimas ministrações na Bahia, já quase divisa com Espírito Santo. A gente pregou em Itamaraju, passamos um dia lá e estávamos indo para uma outra ministração em uma escola que ia ser numa segunda-feira. Era caminho de volta para casa. Aí saímos da igreja desse pastor, que a gente passou o final de semana lá, né, ministrando para crianças e para a igreja também. E na estrada, um determinado percurso da estrada, começamos a ser seguidos, né? Aí parou um carro do lado do pastor Eduardo e... Parou não, né? Que estava andando na estrada e assim, emparelhou. E aí ele pegou, anunciou o assalto com a arma, né? E aí o pastor Eduardo falou assim, eu não vou parar. O Espírito Santo disse para mim não parar. E eu, então vai embora. E aí comecei a orar, eu estava com meu filho, um menor que hoje tem 16 anos, atrás, e um outro garoto que sempre nos acompanhava, né? Tinha ele como filho também. E eu, vocês deitam no banco, né? E o pastor Eduardo acelerando e você orando. Seguindo e orando, e o outro carro atirando. Meu Deus! Foi uma perseguição e eu só clamando o sangue de Jesus, só clamava o sangue de Jesus. Senhor, acampa teus ao nosso redor, nos faça invisível, e orando, e ele acelerando. Correndo, né? Acelerando. Aí teve uma hora que eu vou entrar no posto, porque no posto eles não vão entrar. Eles entraram atirando no posto. Meu Deus. E a gente continuou, né? Eu sei que daí foi uns 10, 15 minutos. Uns 10, 15 minutos. Foram muitos tiros, muito tiro. Muito tiro. E estrada, né? Não dá pra você ficar. Sim. Eu sei que teve uma hora que tava vindo um caminhão e a gente não tinha mais pra onde ir, né? Aí ele, o que eu faço? Eu vai, ele, mas é contramão, eu vai. Aí ele pegou e foi. E aí os caminhões fecharam a passagem do outro carro que tava perseguindo vocês. E a gente teve esse livramento. Meu Deus. Chegamos na cidade e eu não chorava. Eu só ficava orando. E a sensação que eu tinha tomado um tiro no pescoço, que queimava. E ele tinha a sensação que tinha tomado nas costas. Assim, do lado, sim, né? E aí chegamos na cidade, né? Apavorados. Chegamos, as crianças estavam bem. Estavam bem, tudo. E fomos descansar. No carro de vocês, acertou tiro? Acertou, a gente viu isso daí no dia seguinte. Aí... O carro ficou marcado. Esse milagre, né? O Senhor nos livrou disso. E no hotel que a gente estava, como é interior, não existe internet lá, não tinha internet. Pois eu não sei explicar isso, mas eu fiquei quase que o restante da madrugada todinha conversando com os meus familiares no WhatsApp, sem internet, mas eu estava no WhatsApp, conversando com a mãe dele aqui, que ela morava aqui, né? Conversando com ela, pedindo para ela orar, interceder, que a gente tinha ministrar de manhã em uma igreja. Ia continuar na mesma estrada. Ia continuar na mesma Ia estrada. passar pelo mesmo lugar do E o nosso carro, ele tinha uma particularidade. Ele tinha um banner gigante atrás, que chama aquele perforate, aquele adesivo grande que fica no vidro, com a nossa cara de palhaço, com o nosso telefone, tinha o nosso tudo lá. Então, todas as informações. Então, os bandidos, além de tudo, viram o carro, ele era bem visual. Não tinha como e ele falou, a gente vai seguir pela mesma estrada, no mesmo trecho. Deus.
E nesse tempo aí, vocês falou que ia ministrar no outro dia pela manhã. Ministramos. Deus falou alguma Ministramos. coisa com vocês assim acerca da volta? Ou confortou e acalmou vocês ali e vocês voltou tranquilo? Olha, confortou, né? Confortou. Mas eu vou dizer assim, eu não conseguia parar de chorar. O susto. Me deu uma crise, né? E eu não conseguia. A lágrima escorria, mas ao mesmo tempo grata ao Senhor pelo livramento que Ele nos deu, né? Porque foi uma coisa... Meu filho, ele era menor, ele tinha 6 anos. 6 anos. Já. Ele ficou traumatizado. É. Aqui no Canadá, que a gente teve uma noite que a gente foi buscar uma guitarra que meu filho comprou, só que era estradinha. Lembrava um pouco a estrada que Lembrava. Olha. Ele entrou em crise no carro. E a gente foi consolando ele, dizendo que o Senhor tinha nos livrado daquilo. Ministramos cura sobre a vida dele naquele momento. Hoje ele não tem mais, Glória a Deus. né? Ele foi curado aqui no Canadá, Glória a porque Deus. até em São Paulo, no Brasil, ele não... Ainda não tinha passado, né, pelo momento. Porque foi uma coisa muito forte para todos Ah, nós. claro, né? Só de vocês me contar, eu imagino a sensação. Eu Foi. falo, meu Deus. Mas ao mesmo tempo que foi uma coisa terrível, forte, a gente sentia a presença de Deus com a gente. O cuidado de Deus, né? O cuidado. E nós tínhamos um evento em Manaus, né? Íamos ministrar nessa escola, da escola íamos para casa, só arrumar as malas para pegar o avião, né? Não tinha nem tempo pra chorar e falar, ai, Não, nós não tinha tempo para isso, não. E era grande o trabalho que nós tínhamos em Manaus. Era uma igreja enorme também, a gente ia fazer encontro com Deus com as crianças de lá, né? E o que o Satanás queria era que a gente não fosse, queria nos interromper. parar. Quando a gente chega em Feira de Santana, do nada um carro bate na gente atrás. O inimigo estava furioso naquele dia. Bate. A sorte que o meu filho não estava conosco, porque senão ele ia se machucar. Porque eu me machuquei com o meu pescoço doendo. Foi uma coisa assim, sabe? Então o inimigo estava furioso. Mas a gente sabe quem a gente serve. Então a gente não para. O Senhor está conosco, a gente continua. Ah, glória a Deus. Pastor Edna e Pastor Eduardo, vocês já presenciaram alguma transformação marcante na vida de uma criança, através da vida dessa criança, na vida da família e assim vai? Sim, nós temos uma história muito bonita, né? Nós tínhamos um culto, né, de criança durante a semana, onde acontecia era uma célula, né? Pode dizer, uma célula de adulto e na mesma célula, na mesma casa, uma célula de criança, onde nós éramos responsáveis pela célula de crianças, né? Onde ministrávamos, orávamos por ela, tudo. E tinha uma garotinha de 6 anos, ela participava da nossa reunião toda semana. Quem a levava era o pai. E a gente sempre convidava, entra, vem conhecer, né? Vem conhecer nosso grupo, como que é. Você pode até assistir aqui com a tua filha. Não, eu não posso, eu tenho compromisso. Toda semana ele dava uma desculpa. Um dia ele tinha que trocar um cheque, que deram um cheque errado para ele. Outro dia a tia estava doente, né? Então ele sempre tinha uma desculpa com isso. E foi no Eu Quero Ser, Jesus Me Dá. Aí tivemos um retiro, né? Sexta, sábado, domingo. Eu Quero Ser, Jesus Me Dá. E a garotinha queria muito isso, só que o pai... Esse título, Eu Quero 100, Jesus Me Dá, porque nós queríamos levar 100 crianças. Uau! Então, os líderes, eles oravam assim, Senhor, eu quero 100. Eu sei que Jesus vai me dar. Então, a gente pegou o jargão, Eu Quero 100, Jesus Me Dá, como sendo o título desse retiro. Que legal. A gente queria levar 100 crianças. Isso. E nesse Eu Quero Ser, Jesus Me Dá, cada criança colocou o nome de quem ela gostaria de levar para esse retiro. Um amigo, uma amiguinha. E esse pai, muito resistente, né, falou assim, eu vou deixar ela aí. Né? Eu vou deixar ela aí. Mas passou um relatório, uma ficha, assim, tudo sobre a garotinha. Né? Tanto que no dia a gente colocou uma líder só para ela, porque a gente ficou preocupada, né, com a situação toda. E nós fomos para esse retiro, o pai tentou seguir, mas vou dizer assim, o Espírito Santo deu 1-0 nele, que ele não sei como, mas ele se perdeu. Olha! Não nos achou, né? E passamos. O final de semana foi maravilhoso, muitas crianças batizadas com o Espírito Santo, foi um mover de Deus assim tremendo.
na vida de cada criança. E como eu mesmo disse, a gente estava comentando sobre isso, né? As crianças nos ensinam, né? E nisso teve uma experiência muito, muito assim, fantástica. Acho que foi um dos almoços, né? As crianças comem, né? E depois que brincou, ministração e aquela coisa, muita fome. E aí a comida estava acabando e uma das crianças chegou, eu quero mais. Aí o líder estava assim, não, espera um pouquinho, deixa as outras comerem, né? E aí depois a gente deixa você comer. Ou você não vai botar tua fé em prática, não? Ora para Deus multiplicar essa comida. Então, muito lindo isso, né? A inocência deles, né? Exato. E aí, fé. E aí voltamos para a igreja, acabou o retiro, tudo. Quando foi na quarta-feira, esse pai chegou todo arrumadinho, já não estava mais cheio de graxa, porque ele ia de graxa para dizer que não podia ficar, porque estava trabalhando, aquela coisa toda mecânica. Chegou todo arrumadinho, né? E nós estávamos lá e chegou assim, eu quero saber o que vocês fizeram com a minha filha. Eita, e aí? Na hora, continue. Como ele nunca tinha entrado, ele falou assim, eu vim hoje porque eu quero saber o que vocês fizeram com a minha filha. Né? Gelamos. Aí, não entra, a gente vai conversando. E eu não queria puxar muita conversa, porque eu estava tentando imaginar na cabeça o que pudesse ter acontecido com ela se machucado. Uma vez que ele passou um relatório de recomendações. O cabelo dela tem que ser penteado desse jeito, e ela dorme assim. Aí eu fiquei pensando, então eu não quis nem puxar muita conversa com ele, eu estava com medo. A gente estava preocupado. E aí a gente começou o culto ali, as crianças foram para o culto delas, e a gente com os adultos, e no meio ali, eu estava falando, ele falou assim, ele levantou a mão assim, eu quero falar, eu quero saber o que vocês fizeram com a minha filha. E eu perguntei, como assim? O que aconteceu com ela? Aí ele falou assim, olha, ela era uma menina rebelde. Teimosa. A mãe dela mandava ela fazer uma coisa, ela não fazia. Ela fazia birra. O quarto dela era uma bagunça. E assim, ela era preguiçosa. Para ela levantar para a escola era um trabalho. Não fazia atividade. Depois que ela voltou desse negócio que ela foi aí, nesse retiro que ela foi no final de semana, o quarto dela tá arrumado. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa é guardar as coisas dela da escola, fazer atividade de casa, se arrumar. A mãe chama, na hora. Ela responde na hora, sim mamãe, e ela, tudo que a mãe pede. E tem mais. Tem um CD que vocês deram pra ela com umas músicas dessas de igreja, que ela fica no quarto com as mãos pra cima, levantando, chorando, falando, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu não sei o que vocês fizeram com a minha filha, mas eu quero a mesma coisa com a minha vida. Eita, glória! E aí? Ele aceitou Jesus, se converteu, a família toda se converteu, se batizou. Hoje ele é presbítero na igreja. Meu Deus, que coisa linda! Fruto de uma criança. Nossa, que história tremenda! De uma criança fez a diferença no lar. E aí, gente, como que vocês, vendo isso, o que vocês sentem? Porque a glória dele, a glória do Senhor. A glória do Senhor. A única coisa que a gente diz pro Senhor, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Usa-me conforme. Porque vocês dando o testemunho e a gente que escuta é impactante. Eu tô aqui como vocês estão aí, assim. Uau! Nossa! É muita coisa linda. Eu mandei mensagem para ele agora, ano novo, né? Falando, feliz ano novo para você, Deus abençoe. E aí ele falou, ele me chama ainda de tio Du, como eu disse que naquela comunidade, tio Du, você sabe que você é meu pai, né? Vai na fé. Você sabe que você é meu pai. Inclusive na pandemia, ele passou aquele vale da sombra da morte, foi internado, Nossa. Foi mais para lá do que para cá. E aí, quando a gente ficou sabendo, oramos e intercedemos. É claro que Deus levou muitos queridos, que nós também oramos, né? Então, não é porque a gente orou por ele que Deus não levou, porque outros que a gente orou, Deus levou. Não compete a nós dizer, entender, né, o propósito de Deus. Mas aí, quando passou a pandemia, que a gente ligou para ele falando, tio do Deus me trouxe de volta para dizer para vocês que o trabalho que vocês fizeram e que vocês fazem é uma base na sociedade. Porque através da minha filha, do que vocês fizeram na vida dela,
Vocês alcançaram a minha casa, a minha vida, e muitas outras famílias também já foram alcançadas. Nossa, que bênção. Que bênção, né, gente? Lá na minha igreja, eles pregam muito em relação, assim, que a árvore que dá frutos, né? Ela frutifica, ela cresce, ela espalha vida e esperança. E a árvore que não dá bons frutos, né? O Senhor corta. Mas vocês são a árvore que produz fruto. E a história de vocês, né? As experiências de vocês traz a inspiração para mim, traz inspiração para aqueles que vão ouvir e traz aquele desejo de que olhando para vocês, eu tô imaginando assim, meu Deus, eu quero dar frutos também, né? Eu quero avançar, crescer e ter também experiências com o Senhor, porque viver para Cristo é viver como vocês vivem, viver dentro de um propósito, viver vendo vidas e vidas se lançarem ao Senhor, né? Por mais que esse trabalho que Deus deu a vocês lá no Brasil e até aqui fora mesmo faz vocês ser conhecidos, vocês não fazem porque vocês querem ser vistos aos olhos dos homens. Vocês fazem porque vocês querem ser vistos aos olhos de Deus. E quando vocês abrem a boca para falar, a gente vê isso, sabe? Vê que vem de Deus, vê o amor de Deus, não vê egoísmo, não vê falta de humildade, não vê pessoas simples que amam servir a Deus e falar da palavra dele. Gente, isso é muito lindo. E eu desejo que todo mundo tenha a oportunidade de poder sentar com vocês e ouvir vocês falar, sabe? Porque a vida de vocês, os testemunhos de vocês edifica tanto em vocês pregar, fazer aquilo que Deus conduz vocês, mas quanto em vocês só contar o que vocês viveu. Eu vou sair daqui desse bate-papo edificada e com aquela sede de ir mais além, sabe? De falar, nossa Deus, olha, eles me incentivaram a buscar mais, a dar mais frutos. Gente, vocês são um testemunho da presença de Deus nessa terra. A vida de qualquer um é para ser assim. Nós não somos especiais, não somos melhores do que ninguém, não somos os santos dos santos, não somos a última bolacha do pacote, não. A vida de qualquer filho de Deus é para ser dessa forma, porque aonde tem um filho de Deus, Deus está ali com ele. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz. Não tem como uma luz acesa não ser vista, mas não é a luz, a luz não vem de mim, a luz vem dele. Sim. O sabor não vem da minha vida, vem dele, porque nós somos pecadores. Nós somos homens, somos falhos. Mas quando a gente fala, Senhor, que a tua graça nos preencha e que o Senhor nos use para a honra e glória do teu nome. Nós nunca procuramos fama. Uma das coisas que a gente já até arrumou, não é inimizade, porque a gente não tem inimigos, mas pessoas ficaram chateadas com a gente, porque já fomos convidados, por exemplo, para fazer festa de aniversário dos filhos, que ama os pastores alegria, ama pastores. Olha, eu queria os palhaços no aniversário da minha filha. Não. Nossa roupa não é para animação. Nós somos pastores. Pelo amor de Deus. Nós somos pastores. Nós não somos animadores de festa. Claro que a gente poderia usar isso como uma forma de ganhar dinheiro, porque a gente sabe que uma animação de festa a pessoa ganha bem. Sim. Mas nós não somos chamados para ser animador de festa. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Teve uma vez, olha que coisa engraçada. Teve uma vez que eu tinha uma atividade, eu era mestre de cerimônia de uma empresa, então eu fazia muitas formaturas. E nessa empresa que eu trabalhava com mestre de cerimônia, uma das pessoas que estava ali, ela falou assim, olha, a minha irmã está grávida, e a gente vai fazer um chá de bebê dela. E ela já tinha ouvido falar sobre o nosso trabalho com palhaços. E eu queria que vocês fossem lá nesse chá de bebê, que vocês fizessem uma coisa legal, engraçada lá, entretesse o pessoal. Aí ela não era crente, ela não era cristã, eu falei assim, olha, eu agradeço o convite, mas o nosso foco não é fazer animação. Nós somos chamados para falar de Jesus. Se você disser, olha, vocês podem falar de Jesus no meio daquilo que vocês fazem, a gente vai. Se você disser, não, a gente quer uma parte de brincadeira, animação, não é a nossa praia.
Mas se você falar, olha, vá e você pode fazer o que você tiver que fazer. E ela falou, não, pode, não tem problema. Pode falar de Jesus à vontade. E eu falei para ele, então já não é mais um convite para animação, é um convite para mim, uma porta que Deus abriu em uma feira. Nós chegamos lá nesse chá de bebê, era um chá de bebê do mundo. Pagode tocando, as músicas baianas tocando, aqueles arrocha baiano, tudo tocando. A gente já chegou e eu já comecei bagunçando a festa. Muita gente, né? Tinha muita gente, estava lotado. Era tipo assim, um ginásiozinho que eles tinham alugado. Não era nem um salão de festa, era um ginásiozinho. Muita gente. E eu já comecei bagunçando. Falei, tira essa música horrível daqui, vocês não têm bom gosto mesmo, né? Vou colocar as minhas músicas. Eu vou colocar as minhas músicas aqui e vou ensinar vocês a dançar como dança. Esse negócio de ficar rebolando aí, essa coisa. Eu vou ensinar vocês a dançar. A gente colocou o nosso CD, as nossas músicas, e começamos a fazer as danças que a gente faz quando está ministrando para as crianças. E ali começou uma brincadeira, outra, inserindo a palavra de Deus. No final, fizemos o apelo. A mamãe grávida e o papai aceitaram Jesus, junto com outras pessoas que estavam ali também aceitaram Jesus. Bênção. Então, esse é o chamado. O chamado não é para a gente brincar. Deus nos coloca aonde você trabalha, não importa o trabalho que Deus colocou você, não importa onde você trabalha. Ali você é sal e luz. É ali que você tem que dar fruto. Sim. Talvez você seja só estudante, você vai para a escola, é ali que você é sal e luz. Então, mas eu queria ser um pastor, queria ter... Antes de você querer ser algo que você não é, frutifique onde você está. Porque é onde você está que você tem que dar fruto, fazendo o que você faz. As pessoas têm que ver Jesus em você, aonde você está, na sua casa, no trabalho, na escola, no dia a dia. É ali que Deus te chamou para dar fruto. E Deus pode te tirar desse ambiente e colocar em outros? Pode. Mas para quê? Para você continuar dando fruto. Então nós temos que ser influência aonde a gente passa. Então, essa fome de Deus nós temos. Nós temos muita fome de Deus. E a gente sempre acha que tem mais de Deus. E a gente quer esse mais, a gente vai buscando esse mais, a gente vai atrás desse mais. E é isso que o Filho de Deus tem que fazer. Nunca pode se contentar. O nosso Pai tem sempre mais para nos dar. Uau! Louvado seja Deus. Eu fiquei sem palavras. Eu ia comentar sobre Marcela. Comente isso. Pode falar. Muito bonito. E quando eu vim para Jesus, a minha família nenhuma era cristã. Né? Eu me batizei, minha mãe não soube que eu me batizei. Porque ela era contra, ela não gostava de crente. Né? Só que eu queria alcançar que as minhas irmãs fossem para o Senhor, que Deus alcançasse cada uma delas, né? Então, eu criei uma estratégia assim, que quando as minhas irmãs eram menores, elas iam para minha casa e geralmente elas iam passar durante a semana comigo. E tinha os cultos da tarde, eu gostava de ir nos cultos. Então, vamos para o culto? Não, outro dia eu vou. Não, outro dia eu vou. Eu fiz, olha para isso. Aí eu preferi já ser o que eu vou fazer. Aí, em certo determinado tempo assim, a minha irmã, vamos para a igreja comigo? Não vou não, eu fico aqui, eu espero você. Não, bora, que assim que terminar o culto a gente vai para o McDonald's. A estratégia. Aí minha irmã comenta até hoje, é testemunho dela na igreja. E ela foi para a igreja, foi e ficou. Que bênção. Ela aceitou Jesus, hoje é uma levita, né? É casada, o filho dela está super comprometido com o Senhor, né? Ministra na igreja e tudo. E nós fomos uma vez ministrar lá na igreja, o pastor Serginho. A igreja que ela é membro. Que a minha irmã é membro. E eu fui impactada por ela, né? Porque eu não imaginei que foi o que o pastor Eduardo estava falando, né? Que a gente é luz em qualquer lugar. A gente pode ministrar nas pessoas através da nossa vida. E eu não tinha noção que eu tinha feito isso com a minha irmã. Né? E estava minha irmã, estava minha sobrinha, né? E elas dando testemunho do que
aconteceu, como que a minha irmã aceitou Jesus. Eu nem lembrava dessas situações, dessas estratégias, né, para levá-la para o Senhor, e através dela, ela ganhou a minha sobrinha, né, e a família foi entrando, né, se rendendo ao Senhor. A minha mãe, que não gostava de crente, minha mãe é convertida, é batizada. Que bênção. Né, e eu louvo a Deus porque é o testemunho do dia a dia, né, como que nós agimos. E eu costumo sempre, quando eu estou conversando com minhas irmãs, com qualquer outra pessoa, e eu sempre faço a pergunta: se fosse Jesus, o que você faria? Né? Eu li um livro logo quando eu me converti sobre isso. Isso marcou muito, porque se você quer agir quer ser como Cristo, né? Quer se parecer com Ele, você tem que andar como Ele andou, né? Amando, perdoando, isso é fundamental. E até nas atitudes, mais assim, do dia a dia, que você está passando por situações, se fosse Jesus, como ele agiria? Isso faz uma diferença imensa. E as minhas irmãs aprenderam isso, né? E elas hoje estão frutificando, né? Com que, da mesma forma que eu apresentei Jesus para elas estão fazendo a mesma coisa. Então você pode ser luz em qualquer lugar. Que bênção. Bom, o papo tá bom e eu teria aqui a noite toda para falar com eles. Eu tenho certeza que eles também teriam aqui histórias para contar a noite toda, né? Enfim, gente, é uma honra para mim ter recebido vocês e ter conhecido um pouquinho de vocês, que eu tenho certeza que vocês têm muito mais para falar. Sempre que eu trago algum convidado aqui, a intenção é que ele volte, né? A gente coloca a primeira parte para depois ele vir e falar sobre mais detalhes, né, da vida, do ministério. E eu queria, para encerrar aqui, eu queria pedir vocês que deixassem, que conselho vocês dariam para quem sente um chamado em trabalhar com as crianças. E se vocês podem resumir também sobre esse ministério que vocês vivem através de uma palavra. Se lancem. Se joguem. Um conselho para quem deseja trabalhar com criança. Talvez muitas pessoas pensam que o ministério com criança, e nós falamos isso, ensinamos isso, seja algo muito difícil. Na verdade, tudo é difícil. Mas talvez seja a coisa mais gratificante, porque criança é sincera. Criança, ela se lança, criança, ela se entrega, ela é sincera naquilo que ela faz. E o privilégio que o Senhor nos deu foi justamente esse. Para nós, o principal ministério e nossa gratidão é Deus confiar os pequeninos a nós. Quando Jesus ele vai resgatar Pedro, depois que ele morreu e que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes, e que Jesus vai resgatar Pedro, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Que a gente sabe que é um jogo de palavras ali que o português traduz como amas. Mas a primeira pergunta, quando Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo, então o que é que Jesus fala para ele? Apacenta os meus cordeiros. Os cordeiros são os bebês, são as crianças, são as ovelhas pequenas. É claro que no contexto teológico pode ser os novos convertidos também. Mas quando Jesus fala a primeira coisa, apacenta os meus cordeiros, ou seja, cuide das minhas crianças. Depois que ele diz isso, aí ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Mas o primeiro chamado de Jesus foi apacenta as crianças. E existe uma frase que eu não gosto dessa frase, porque ela é uma frase, eu entendo a frase, mas ela não é verdadeira. A gente não pode declarar essa frase como verdadeira. Inclusive, uma líder de ministério infantil muito famosa, ela usa essa frase. Que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Ela dizendo que nós temos que correr para evangelizar as crianças. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ela está dando autoridade para que se o diabo chegar primeiro, aquele coração seja dele.
Então, a minha frase é: o coração da criança é do Senhor Jesus. E a minha função, a minha obrigação e a nossa obrigação é pregar a palavra para qualquer criança. Para toda e qualquer criança. Porque eu não vou admitir que o coração da criança caia na mão do diabo. Porque uma criança que é dominada pelo diabo desde pequeno, existem vários contextos, pode ser familiar, pode ser... O diabo vai escravizar aquela criança pro resto da vida. Basta ele colocar um trauma na vida daquela criança ali pequena, vai nascer um adolescente traumatizado, um jovem traumatizado e um adulto traumatizado, prisioneiro de algo que aconteceu enquanto ela era criança. Isso acontece muito. Isso é um testemunho para um segundo podcast, Sim. Mas nós temos experiência disso. Então, por isso é que eu não posso dizer, o coração da criança é de quem chegar. Eu tenho que correr para falar de Jesus para toda criança que eu tiver oportunidade. Mas eu tenho que profetizar, o coração das crianças são do Senhor Jesus. Uau. Porque Ele mesmo disse que dos tais é feito o reino dos céus. Ele não disse que dos tais que tiverem chegado primeiro. Vinde, ele diz assim, que quem recebe Jesus como criança, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o coração da criança é do Senhor Jesus. E eu tenho que preservar esse coração. Eu tenho que proporcionar com que essa criança cresça em um ambiente favorável para que ela seja um homem, uma mulher de Deus, e ela frutifique como a árvore que você falou. Então, ele tem que frutificar. Então, o meu conselho para você que quer trabalhar com criança, entenda que o coração dessa criança já é do Senhor Jesus. E a sua função é agora preparar esse coração para que ele cresça e frutifique no Senhor Jesus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quem trabalha com criança não é reconhecido. Mas nós não estamos aqui para receber glória de pastor, glória de líder, glória do homem. Nós estamos aqui para receber a glória de Deus. Quando chegar lá, ele vai falar assim, olha, tá vendo aquela geração ali? Eram todas crianças e você pregou para elas. E elas hoje são homens e mulheres de Deus. É isso que vai acontecer. Eu vou dizer assim que pregar para criança é algo assim gratificante. Que talvez no momento você não vê, mas lá na frente você é surpreendido. Eu tenho várias mensagens dessas crianças que a gente comentou, né, que hoje manda tio Du, tia Edna, obrigada. Hoje o que eu sou em Cristo, eu devo a vocês. Uau. Né? E o fato da gente acompanhar mesmo, a gente está mais pertinho delas, mas a gente vê o crescimento, né? A intimidade delas com Deus, isso não tem preço não tem preço. E fora que através da vida dessas crianças, outras pessoas conhecem a Jesus. Sim. E têm a vida transformada. Como foi o caso daquela igreja que nós comentamos. Sim. E a palavra, você falou assim, uma palavra que defina esse ministério, fé. Nós não podemos fazer nada sem fé. Nós não estamos vendo, muitas vezes não vemos as coisas acontecerem. Muitas vezes nós não temos nem chão aonde pisar. Mas Deus mandou ir, eu vou. Deus mandou fazer, eu faço. Deus disse que vai dar certo, eu vou fazer. Tá tudo dando errado, tá tudo contra, mas eu tenho fé que Ele chamou e Ele é o Senhor da obra. Ele vai prover, Ele vai cuidar e Ele vai trazer. Então a gente só agradece a Deus porque Ele nos confiou um ministério tão grande. Sim. Tão grande, não pastor Eck e pastorete, não os pastores da alegria, não tio Du, tia Edna, não, ministério de poder ter o privilégio de compartilhar o amor de Deus com corações tão puros e sinceros. E um ministério lindo, né? E que não toca só as crianças, toca todo mundo. De 0 a 100. Não tem ali uma pessoa, é só a criança. Não, não é só a criança, é todo mundo que escuta, é todo mundo que assiste lá, né, a pregação de vocês na hora ali. Gente, é muito lindo. E na igreja que nós tínhamos de criança, tinha de adulto, era simultaneamente, né? Os cultos eram simultâneos. Sim. E muitas vezes os cultos das crianças enchiam de adultos, porque eles queriam ouvir, queriam estar lá, se alimentando, se enchendo, né? Eles falavam, vocês estão fazendo o que aqui? Tipo, isso aqui tá melhor. Culto de criança é melhor. Quando eu vi vocês lá na igreja da primeira vez, ministrando ali para as crianças aquele dia,
eu falei assim com meu esposo, eu falei, Lauson, eu acho que foi o maior acerto do pastor Denis foi trazer eles, porque enquanto vocês ministravam ali, eu fui edificada tanto quanto as crianças. Eu me diverti tanto quanto elas. Eu não me vi assim, o culto é para elas. Não, eu participei do culto, a palavra veio para mim, eu me envolvi ali, eu vim embora com tanta alegria no coração. Eu falei assim, nossa, foi o maior acerto do pastor Denis foi ter levado eles ali para fazer esse culto com as crianças, sabe? Porque não foi só para eles aquele culto, foi para mim. E o meu marido tava, né? Eu levei o meu bebezinho e a gente voltou ali para casa super feliz. Somos ministrados. Olha só, gente. E antes de encerrar aqui, eu fui presenteada hoje com o livro do pastor Eduardo. É um livro que fala aqui sobre caminhos da adoração. Como eu fui presenteada hoje, eu ainda não li. Mas, pastor Eduardo, você já tem um conhecimento aqui do conteúdo do livro. Fala um pouquinho para o pessoal sobre o livro. E lembrando que ele está disponível para vendas. Então, eu vou deixar lá o contato do pastor Eduardo no Instagram, tudo certinho. Quem quiser entrar em contato com ele e adquirir o livro, fique à vontade. Esse livro aqui foi algo que Deus nos deu em um retiro de criança, onde nós fomos... Eu tinha a pretensão de ensinar para as crianças o que era adoração. Porque ministério infantil, algumas vezes a gente coloca músicas infantis e as crianças gostam. Até os adultos gostam, né? São músicas divertidas, músicas engraçadas, músicas legais, e também músicas que falam a palavra de Deus, né? Tem músicas que até hoje, eu aprendi quando era criança, até hoje eu canto, né? Cuidado o olhinho no que vê, cuidado... Então a gente canta, mas são músicas infantis. E eu falei, eu tinha participado de um seminário de adoração, algo assim, sabe, tremendo. Eu falei, eu vou ensinar para essas crianças o que é a verdadeira adoração, esse negócio de pororó, esse negócio de homenzinho torto. E eu comecei a falar para as crianças, eu prego assim mesmo, viu? Quando eu estou falando para a criança, eu falo desse jeito que eu estou falando para você, eu falo com elas. Inclusive, chama a atenção delas quando precisa desse jeito. Ei, menino, senta aí. Ei, senta aí. É assim que eu falo com elas. E Deus usa dessa forma, graças a Deus. Então, eu comecei a falar para elas, falei assim, olha, eu quero dizer para vocês que adoração é algo que Deus está esperando de todo mundo, de toda a igreja. E Ele está esperando a adoração das crianças. Ele quer que as crianças sejam adoradores. E o que é adorar? Então, eu falei 3 palavras, ensinei ali em 3 frasezinhas para elas, para aquelas crianças, o que era adoração. E eu disse o primeiro, o que não era adoração, e falei o que era adoração. Tudo isso está aqui no livro. E eu falei assim, agora vamos adorar a Deus. Sem música, sem som, vamos adorar a Deus. Em menos de 5 minutos, aquelas crianças estavam envolvidas naquela atmosfera de adoração, e elas entraram em um lugar de adoração que poucas pessoas conseguem chegar. E naquele momento de adoração, a presença de Deus foi densa naquele lugar. Deus se manifestou de uma forma tremenda naquele retiro. E aquelas crianças foram cheias do Espírito Santo apenas adorando a Deus. Então, nesse livro aqui, eu não tenho a pretensão de ensinar nada, mesmo porque é um livrinho muito curto que eu fiz para as próprias crianças, juniores, adolescentes, para incentivá-los a ter esse momento com Deus em adoração. Eu explico um pouquinho o que é adoração, o que não é adoração e como a gente chega lá. Então, a proposta é nós nos encontrarmos nos caminhos da adoração. Eu creio que existe um lugar no mundo espiritual onde nós estamos adorando, e é a sala do trono de Deus. Então, quando nós entramos nessa sala do trono de Deus, aonde Deus está, e a Bíblia fala sobre isso, entramos na sala do trono em adoração, todos os outros adoradores estão lá. Só que o que menos importa são as pessoas que estão lá. O que mais importa é o Rei dos Reis, a qual nós nos prostramos e adoramos. E é sobre esse caminho, sobre essa busca, sobre esse propósito de encontrar o Senhor em adoração, que é a proposta desse livro. Uau! Então, quem quiser adquirir, eu vou deixar o contato dele nas redes sociais. E vocês podem estar entrando e adquirindo e descobrindo um pouquinho aqui, ó, através desse livro sobre a adoração. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Já disse que foi uma honra. Vocês voltarão mais vezes. Eu creio em Deus e Ele prepara o tempo, a hora certa.
E é isso. Pessoal, que vocês possam ser edificados com essa palavra, que essa palavra possa tocar o coração de vocês, possa abrir a mente de vocês, trazer alegria, que se você estiver passando por um momento mal, que vocês possam ouvir esse testemunho, essa palavra que eles trouxeram aqui de fé, de persistência, né, ali na caminhada com Deus, e que você possa continuar, que você não venha desistir. E é isso. Até o próximo, né? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor. Paz.